Muito se fala sobre as escolhas das mulheres, as decisões que as mulheres têm, e não importa qual escolha você tome. Você vai ser julgada se você larga o trabalho para cuidar dos filhos ou o contrário, alguém vai dar palpite, não tem jeito. Mas essa mulher que está aqui comigo hoje tomou a decisão, já disse que não foi fácil, o caminho não é fácil, mas dá para ver nos olhos dela, no dia a dia, que foi uma decisão bem tomada. Ela largou uma carreira de sucesso de 20 anos, consolidada, para cuidar da família. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Pode Contar. E você já sabe, né? Tem que se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar, que tudo isso é muito bom aqui para que o nosso conteúdo, os nossos vídeos cheguem para mais gente. Então, pode preparar aí seu tereré, sua louça para lavar, o seu carro para dirigir e nos escutar ou nos assistir. E hoje está aqui comigo uma querida, a Jordana. Onde quer que eu encontre ela, ela sempre recebe com um sorriso gostoso, com um olhar atento. Eu admiro muito isso em você, já deixo aqui meu elogio público. E muito obrigada por aceitar estar aqui comigo. O prazer é meu, o privilégio é meu. E eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com você nessa tarde. E viemos combinando sem combinar, né? Pois é, sintonia total. Vejo que esse podcast hoje, assim, promete. Verdade. E assim, gente, a sintonia aconteceu desde o convite, viu? Porque a gente estava no mesmo salão, né? E aí eu olhei ela ali na recepção, tava conversando com a Lene, e aí eu falei assim, nossa, a Jordana seria uma ótima convidada. Aí ela, é mesmo, Jordana, vem cá. E nisso já começamos a conversar e a Jordana pensou, acho que meio segundo, aceito. Isso, sem nenhum charme, não fiz charme, não ofereci resistência nenhuma. Sim, vamos. E aí, não definimos tema, eu estava pensando algo antes de vir, orando, como eu sempre faço. E aí, na primeira frase que conversamos aqui nos bastidores, meio que já temos uma linha de raciocínio que não precisa ir muito longe, que eu acho que vai dar certo. Eu creio que sim. Mas, Jordana, me conta, então, você hoje, quem é a Jordana hoje? Uma mulher com quantos anos, casada, com quantos filhos? Se apresente, assim, resumidamente, para quem não te conhece, já saber um pouquinho mais sobre você. Tá, eu sou Jordana, eu comecei a namorar com 16 anos e me casei com esse namorado, estou casada com ele agora faz 29 anos, venho de Fátima do Sul. Me casei e quando eu estava indo para o meu 5º ano de casamento, eu já tive a Maria Luísa. E a Maria Luísa hoje está com 24 anos, não mora mais comigo, mora em Maringá. Na sequência, eu tive a Ana Júlia. Ana Júlia está com 21 anos, não mora mais comigo, está estudando em Maringá. E o terceiro e último filho, o Mário Eide, que está com 18 anos e acabou de passar. Hoje nós tivemos aí a notícia que passou na faculdade em Curitiba e também legal, parabéns. Ele já tinha ido embora ano passado e eu moro aqui desde que me casei. Apenas tive que me ausentar por 2 vezes, um pouco em Corumbá, poucos meses, também poucos meses em Ponta Porã, por força do trabalho do meu esposo, que é funcionário público, precisou assumir essas 2 comarcas. Desde então, nós voltamos para Dourados e aqui temos estado de uma maneira muito discreta. Faço parte da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Dourados, do pastor Edson Augusto Rios, o nosso pastor presidente, e me converti, na verdade, em Fátima do Sul, na Igreja Batista, me batizei na Igreja Batista, mas tão logo vim para cá, nós fomos congregar na IPI e estamos lá desde então. Eu creio que isso tem já 21 anos para 22 de IPI.
Então agora você está vivendo na fase do ninho vazio. Ninho vazio. Tem 1 ano que, tendo dedicado, assim, vou colocar uma grande parte da minha vida, onde eu estaria com maior autossuficiência, autodeterminação como ser humano adulto, eu me vi enviando os meus filhos. Nunca acreditei que eles estudariam fora de Dourados, porque Dourados tem faculdades excelentes, mas aconteceu. Aconteceu e essa é a minha realidade hoje. Vamos chegar lá, então, nessa fase do ninho vazio, mas quero vir antes, lá no início, né? Você é advogada, formada, né? Aqui na casa, aqui Unigran. na Unigran. Unigran, né? Então, beijo, nosso Unigran. patrocinador. Formou nós e formou muita gente boa de Dourados, né? Por sinal. Meu pai é formado aqui, atuante. O meu tio é formado aqui, o meu irmão, que também passou em concurso público, o meu marido, todos da Unigran, uma faculdade assim, que está na nossa história, que faz parte da nossa vida familiar. Que legal. E assim, todos esses que você citou, acho, ou quase todos, são na área do direito. Todos são na área do direito. Todos são na área do direito. E aí Quem você não também advoga, foi pro mesmo caminho. Sim, quem não advoga, tá na área, igual eu tenho um irmão que é procurador já de justiça, tenho um marido também que passou num concurso público e é procurador do estado. Eu me formei em direito e comecei a estudar aqui, me dediquei demais. Como eu tinha um pai advogado, então eu tinha uma porta aberta, mas também me deslumbrei com o magistério, tive uma oportunidade na casa, confiou em mim, investiu na minha capacitação com uma formação pós-universidade, né? E eu fiz, então, especialização pela UNB, através de um projeto da Unigran na capacitação dos seus profissionais. Comecei a atuar aqui como professora em Direito, desde os meus 22 anos, 21 para 22 anos. E então aí se formou, começou a trabalhar na área. Sim. Já casada? Já casada, me casei com 21 anos. Então, com 21 eu estou casada. Com 22 eu começo a atuar profissionalmente como professora e a partir disso também começar a fazer a minha própria captação de clientela, tanto aqui como na FIP, em Ponta Porã, onde eu comecei a atuar, e parecia tudo muito certo. A Jordana, ela vai se desenvolver, ela vai conquistar um espaço com muita luta, vai fincar suas raízes com algumas coisas já conquistadas pela família, mas ela vai precisar realmente construir um nome de ética, de caráter e ter a sua família, gerenciar isso daí, porque a minha mãe, a geração da minha mãe, ela foi uma geração mais tímida nessa conquista de espaço. Não que não houvessem mulheres brilhantes na faixa etária da minha mãe, mas na verdade, isso não era o comum. Muitas dessas mulheres, elas ainda estavam vivendo com as suas famílias, cuidando, administrando o lar. Eu já fui, assim, trabalhada desde pequena para crescer na área profissional. Investiram no meu estudo, me trouxeram de Fátima do Sul para estudar aqui no Erasmo Braga desde os 10 anos. Aí faculdade e muito apoio familiar para poder me desenvolver aí como profissional, no caso do direito. É que da sua geração para a minha geração, eu acho que começou essa educação da mulher, da menina, né, já mais voltada para o lado profissional. Eu acho que até a geração das nossas mães era mais uma questão assim, a mulher era mais educada, a sociedade, as famílias, era o que era normal para ser mãe e cuidar da família. Aí lá na da sua geração, depois da minha, continuou meio que, não, o que você vai fazer, né? Já vinha essa pergunta para mim, pelo menos, e eu acho que para você também. Sim. Tinha essa pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que você vai fazer de faculdade? Né? Então já é uma conversa familiar que muda e muda muito. Uma tradição de gerações, né? Isso, porque eu sou filha da geração de mães que no máximo eram normalistas, né? Elas se capacitavam para
um magistério, que era a abertura que era dada com uma ou outra se destacando em alguma área diferente aí, mas aí assim, abrindo espaço mesmo, com uma foice na mão, abrindo uma selva fechada. Sim. Agora, eu já fui criada, parecia tão óbvio, né? Em pé de igualdade com os meninos da minha época. Eu tenho 49 anos, faço 50 agora em fevereiro, então essa geração que nós vamos assim ser adolescentes na década de 80, 90, ela não discernia se era menino ou menina. O que você vai fazer? Qual a faculdade? E era isso. Então, estava tudo certo. É isso mesmo. E aí, você teve a primeira filha. Isso. Continuou trabalhando. Continuei Conciliando trabalhando. ser Sim. mãe com o trabalho. Loucura, Sim. loucura. A gente fazendo 1001 coisas. Isso. Eu tinha bastante apoio da minha mãe, da minha sogra, o esposo também. O coração do meu marido foi preparado para trabalhar fora junto com a esposa dele e eu, no caso, né? Então, tanto minha sogra, minha mãe, meu pai, meu sogro, todos achando tudo muito normal. Era criança que deixava na casa de uma avó, aí já conseguia levar alguém para auxiliar, para estar ali junto. A gente acabava, assim, terceirizando algumas coisas e organizando uma agenda colaborativa. Sim. E tudo foi bem, engravidei da segunda. Nesse meio tempo, meu marido presta um concurso público e passa. E eu agora estou com uma gestação de 7 meses, uma filha de 3 anos e tudo certo. Trabalhando, dando aula, advogando, fazendo audiência nas cidades aqui vizinhas com barrigão. E isso daí tá tudo certo, tudo aqui. E aí, o que acontece que você decide, não vou mais trabalhar, vou ser mãe em tempo integral? Eu te disse no início que o caminho de construção de uma identidade voltada para uma vida profissional abundante foi natural. E esse processo de retroceder desse caminho também. Porque eu estou grávida da Ana Júlia e agora meu marido passa no concurso, só que ele é designado para a comarca de Corumbá. Então, qual é a medida óbvia? Vamos mudar para Corumbá com a família. Então, eu tenho um corte nos vínculos de magistério com Dourados e com Ponta Porã. Mas os processos, eles podem ser administrados à distância, você subestabelece para audiências. E então eu fui para Corumbá com a minha OAB em pleno funcionamento e volto de Corumbá para Ponta Porã em 4 meses. Então, assim, estava tudo acontecendo muito rápido, mas a verdade é que dentro desses 4 meses de Ana Júlia, que é a minha segunda filha, em Corumbá, eu me vi dando tchau para o esposo na hora do trabalho. E isso foi muito impactante. Isso foi muito impactante. De repente, eu olhava e via que sábado, segunda, quarta, domingo, tinha sabor de mesma coisa. O que mudava? A presença maior ou menor do esposo nas 24 horas do dia. Me vi administrando um lar em tempo integral, com o meu tempo bem tomado, porque eu tinha uma bebezinha, uma filha e uma cidade totalmente diferente. Uma funcionária nova, aprender a fazer compras nesse lugar novo e me organizando aí para ter agora essa gestão de um lar. Aí meu marido vai ser transferido para Ponta Porã. Então, eu tô assim agora tranquila, meu tempo tá ocupado só com essa mudança impactante demais. Tá, e como que foi essa sensação? Assim, você citou muito forte essa imagem dele indo trabalhar e você ficando. Uma pessoa que tinha colocado provavelmente expectativas em termos profissionais, talvez tinha algum preconceito por causa de como fomos criadas a mulher que só fica em casa, né? Como que foi essa sensação de se ver nesse lugar? Foi uma sensação bem angustiante, consolada pela ideia de que, voltando para Dourados, tudo voltaria a ser como era antes de sair. Então, ao mesmo tempo que eu falava, mas gente, o que é isso?
O que é esse chinelo, essa rasteirinha o dia inteiro? Porque onde eu trabalhava, eu tinha que me arrumar, eu precisava ter um salto. Salto foi algo que foi arrancado do meu pé. E essa produção, esse estudo, esse estar antenado, não tinha tempo. Eu estava com as crianças, mas era temporário. Daqui a pouco eu volto para Dourados. Vai ser isso. Né? No tempo certo, aí, porque aí as meninas já vão estar maiores, já vão estar na escola e vai dar tudo certo. E aí tiveram algumas mudanças, né? Foi para Ponta Porã, é isso? Fui para Ponta Porã 4 meses depois. Aí assim, agora não. Então agora nós vamos ficar aqui bastante tempo e Ponta Porã era um dos lugares onde eu exercia magistério na área de direito. Então vamos levar novamente o currículo lá, vamos acionar de novo aquele vínculo tão bem sucedido que eu tive antes de ir embora. Só que não deu tempo. Com poucos meses em Ponta Porã, e eu mudo nas férias para Ponta Porã, eu fui novamente surpreendida com a notícia de que meu marido iria voltar para Dourados e assumir uma vaga aqui em Dourados. E aí volta para Dourados, aí então na sua cabeça, bom, agora então eu vou poder voltar a trabalhar. Isso. E isso aconteceu? Agora, voltando para Dourados, o meu coração começa a ficar apertadinho. E eu já tenho agora um relacionamento profundo com 2 vidas, em tempo ininterrupto. E houve uma vez uma fala da mais velha que eu me senti muito agredida por ela naquela fala. Lá mesmo em Corumbá, num determinado momento que eu estava com a menorzinha no colo, ela olhou para mim e disse assim: agora que a sua outra filha nasceu, você vai ficar com a gente? E naquele momento eu falei, puxa vida, nossa, do que ela está falando? Eu sempre dei tempo de qualidade para ela. Do que ela está falando? Não, mas que é isso, né? Não, eu não estou em casa porque ela nasceu, é que nós mudamos, nós estamos acompanhando o seu pai. Mas aquela pergunta, eu não me esqueço até hoje. Essa pergunta foi feita há 21 anos atrás. E ela foi para mim assim, primeiro, agressiva. Eu me defendi dela, mas ela me levou a um tempo de pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Porque naquele momento, para mim pessoalmente, uma decisão excluía a outra de uma forma tremenda. Como nós temos aqui uma faculdade que forma muitos profissionais bem capacitados, você galgar um espaço exige bastante dedicação. Você não consegue fazer isso exercendo uma profissão de meio período, de uma maneira irresponsável e amadora. Eu precisava realmente ser muito boa naquilo que eu estava me propondo a fazer. E isso exige tempo, formação, curso de extensão, tempo que eu teria que tirar de onde? Desse convívio familiar. E também ser uma mãe que não terceiriza, não coloca os filhos em vários lugares ao mesmo tempo, exige uma dedicação e eu teria que tirar, então, desse momento de capacitação. Eu me vi diante de uma escolha crucial. Eu estava numa encruzilhada. Ou eu vou ser uma ótima mãe em tempo integral, ou eu vou ser uma ótima profissional em tempo integral. Os dois. Eu, Jordana, como pessoa, não consigo, por quem eu sou enquanto Jordana. Porque tem mulheres que conseguem fazer isso bem, mas eu não. Eu não sou povo. Eu não sou povo. Eu li esse livro, Mulher Povo, e eu disse, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Algumas sim, mas não todas. Eu acho que, sim, tem mulheres que conseguem fazer com maestria, mas a grande maioria de nós fica tentando conseguir fazer tudo, porque... E a gente não consegue, e às vezes a gente tem a impressão que as outras conseguem, e aí a gente se compara com outras, né? Como que ela consegue e eu não? Mas na verdade está todo mundo meio que tentando equilibrar vários pratinhos, e aí eles caem, a gente fica super chateada e culpada porque esse caiu, mas aí a gente não se valoriza nos que estão ali
prontinhos ainda, preparados, até com uma comidinha enquanto o outro está caindo, né? É muito complexo essas escolhas que a gente tem que fazer e muitas vezes não faz, ou outros fazem pela gente e a gente fica triste por isso, a gente não se coloca numa posição de eu estou escolhendo o meu caminho. Pelo que você está me dizendo, parece que nesse momento você escolheu, foi você mesma que escolheu, porque antes, como você tinha que ir com o marido, né? Então, sim, podia ser uma não escolha. Não, foi a circunstância que me trouxe até aqui. E tem mulheres que passam por isso e fica uma frustração. Foi a circunstância que me trouxe até aqui. Tá, isso pode ser revertido, ressignificado, mas acontece. Sim. Nesse seu caso, foi uma escolha sua, consciente? Eu vou largar e vou cuidar de filhos integralmente. Então, a sensação que eu tinha é que se eu voltasse para a minha profissão, eu teria aquele problema do cobertor pequeno. Se você cobre os pés, a cabeça fica descoberta. Se você cobre a cabeça, os pés ficam descobertos. Então, a partir daí, tendo circunstâncias favoráveis para voltar ao trabalho, aí você tem muita razão. Agora eu tinha que fazer uma escolha. Ali eu vou colocar assim, eu fiz uma escolha de encontrar uma razão para dar uma parada, eu escolhi a família, segui o marido, mas era tudo muito provisório. Agora eu não tenho mais nada provisório acontecendo. Agora eu vou estar em Dourados. Meu marido não tem interesse de ir para Campo Grande, porque nossa família está em Dourados. A nossa igreja está em Dourados. Nós fazíamos já parte da IPI, nós estávamos com saudade da nossa casa, sabe? E eu estou com o escritório de portas abertas, o meu pai é animadíssimo, porque agora eu vou estar com a Jordana aqui novamente, nós vamos poder dar continuidade àquilo que nós estávamos fazendo, que é trabalharmos juntos, você vai poder me suceder, porque o meu outro irmão, ele era concursado, meu marido era concursado, então é a Jordana. Aí eu tô aqui em Dourados e eu fico grávida do terceiro filho. E nessa gravidez, o meu pai disse, você pode voltar a trabalhar porque você já foi grávida de um filho, de 2 filhos trabalhando, esse é o terceiro. Eu disse não, porque na hora que nascer, eu vou ter que ficar de novo naquele período. Então, eu vou começar e quando eu estiver pegando, eu vou ter que dizer, para de novo. Eu preciso fazer isso de uma forma mais definitiva, quando o Mário estiver já com condições de ir para uma escolinha. Mas, na verdade, nesse período, eu já estou com uma grande crise no meu coração. E eu vou começar a conversar com o marido, que sempre apoiou a esposa trabalhando fora. E que tanto quanto eu via esse período como um período provisório. Aquele apoio que eu tive para trabalhar fora, eu não vou encontrar para ficar em casa. Do marido, sim, mas da família, não. A família vai entrar em polvorosa. Porque, afinal de contas, foram anos, né, de estudo em bons colégios. Havia uma sala, uma cadeira, uma mesa, tudo preparado, uma carta de clientes. E não combinava com as mulheres da minha geração deixar para trás uma oportunidade já tão bem solidificada. Não que eu tivesse um nome, mas eu tinha as fundações lançadas. Imagina você gastar horrores na fundação de um prédio de andares e desistir da tua torre. Tinha muita expectativa em cima de você, em cima da sua vida profissional, né? Tinha, porque eu vou agora ganhar o Mário com 29 para 30 anos. Então, assim, eu tenho ainda muito tempo pela frente. Eu parei com 26 para 27, com 29 para 30 eu posso voltar. Só que eu começo a orar e a conversar com meu marido. E o meu marido diz, olha, antes de eu passar neste concurso, o casal trabalhar era imperioso, era uma necessidade. Hoje é uma realização profissional que você pode ter ou não. Eu vou te apoiar se você desejar criar os filhos e ficar mais tempo em casa. Isso, claro,
Não era algo assim para sempre. Se pensava em 2, 3, 4 anos. Nós estamos falando disso assim. Então, você pode ficar até aí mais 2, 3, 4 anos, se você quiser. E agora eu vou comunicar isso para a família, que isso não vai ser bem recebido. Não vai ser bem recebido mesmo. E como que você lidou isso internamente? Porque eu acredito que tem muitas mulheres que podem estar assistindo a gente, que estão passando por esse dilema, né? De escolhas. Algumas não podem escolher, como você disse, você teve uma fase que não era uma escolha. Os dois tinham que trabalhar. E é a realidade da grande maioria aqui do nosso país, que não tem essa escolha. Que a gente está contando a história da Jordana. Não estamos dizendo que uma é certa, outra é errada, de fazer escolhas diferentes de maneira nenhuma. Estamos contando a história dela. E tem mulheres que nem têm um marido com quem contar. E ela tem que trabalhar mesmo e fazer de tudo, né? E essa é a vida dela. No seu caso, você tinha ali uma escolha. E tem outras mulheres que também podem ter essa escolha, mas não fazem essa escolha de largar o trabalho fora por medo do que a sociedade vai dizer, por medo de... Às vezes até um medo interno de... Será que eu não vou me tornar sem graça? Eu digo isso porque eu já pensei isso muitas vezes. Será que eu não vou me tornar menos? Será que eu vou ser desinteressante? Porque às vezes a gente não coloca o valor devido ao trabalho no lar, à criação de filhos, né? Isso. Como que foi isso internamente aí nessa hora que família falando, imagina, não faça isso. Filhos, você olhando ali os filhos, porque eu sei que tem momentos que eles olham pra gente e falam assim... Ah, mamãe, você vai sair, você vai trabalhar agora mesmo, acabei de ouvir isso. Mamãe, mas eu queria ir com você, né? Porque querem, ainda mais que vieram de férias, acostumada, gente grudada. Então, é uma fase difícil. Como que foi essa? O que você colocou na balança para ter certeza da sua decisão? Bom, a primeira coisa, eu comecei a orar. E para mim, o que contava mesmo como uma manifestação da vontade de Deus na minha vida era a resposta que eu teria do esposo. Porque eu sempre fui uma filha muito submissa ao meu pai, eu sempre fui uma filha que respeitou e honrou o pai, mas quando eu me casei, para mim, agora eu tinha que ser parceira, companheira do meu esposo, honrando o meu pai. A obediência que eu devotei ao meu pai, agora eu devoto ao bem da minha família. E se o meu marido sinalizasse um desgosto, uma contrariedade, nesta casa dividida, eu não tinha como construir nada com filhos. Tanto é que hoje, a minha relação ela está novamente estreitada com o marido. Então, eu aprendi na palavra de Deus que eu e meu marido somos uma carne. E uma carne não fica dividida, o nome disso é distração. Quando eu pego e amarro um braço para um lado, um braço para o outro, uma perna para o lado, uma perna para o outro, e faço uma dilaceração, o nome disso é distração, uma técnica de tortura. Então, eu não podia interpretar como o que Deus queria para a nossa vida se eu não tivesse os princípios da Bíblia testificando. A primeira testificação do desejo que brotava no meu coração de nunca mais pisar num ambiente profissional na área do direito que eu amo muito, eu não abri mão de algo que eu não amasse, era o fato de que eu precisava estar com o apoio do marido e ir fazendo algo que Deus estava me orientando. A outra coisa que vinha muito forte no meu coração é qual delas é irreversível. Se eu tiver que colocar a mão na cabeça e falar o que eu fiz, qual delas eu ainda consigo voltar atrás? E é a vida profissional. Porque cada ano que eu passei longe da mais velha, formou no coração dela uma cratera que até hoje não está preenchida, como preenchido é o coração da Ana, do meio, e do Eide, o caçula. E a Maria foi muito generosa comigo, a mais velha, de conversar comigo, e a gente conseguir, de uma maneira muito franca, trazer isso. Filha, você foi o nosso laboratório, você foi a nossa cobaia, para o bem e para o mal. Tudo acontecia. Eu digo para ela, você deve ter um alto grau de resiliência dado por Deus, porque as experiências foram feitas através da sua vidinha. Tudo era novo para nós,
através de você. Então, assim, a Maria é a nossa heroína, né? A Juju e o Mário nunca tiveram uma mãe fora de casa, sempre presente para os excessos. E eu sempre digo para eles, eu posso ser errada de ter exagerado em algumas coisas, como na disciplina, no rigor, no excesso de proteção, seja o que for. Eu peco pelo excesso, não pela omissão, não pela falta. Não há falta na minha maternidade, há excesso. E isso também pode não ser muito bom. Tá? Então, o fato de decidir ficar em casa foi baseado nesses critérios. Primeiro, eu não estou dividida do meu marido. Com ele e a graça de Deus, a minha família, de um jeitinho ou de outro, com muito tato e diplomacia, vai entender que foi uma decisão tomada. E vai respeitar, mesmo que num primeiro momento oferecendo resistência, que foi o que aconteceu. A segunda coisa foi que era irreversível. Se eu saísse de casa e lá, 5, 6 anos depois, dentro de um ambiente de trabalho, eu falasse, puxa vida, eu quero voltar para casa, aí sim eu teria a Maria Luísa já adolescente, eu teria delegado toda a infância dela, já teria a Ana Júlia perdido a primeira infância e o Mário também. Então, assim, eu não posso me arrepender daquilo que eu... Se não vai ser só assim, como que é aquela palavra que nós temos para... que ela é vizinha do arrependimento, mas ela não é o arrependimento, porque na verdade você não consegue ter uma metanoia, uma mudança de vida. É o que Judas sentiu. Você vê que Pedro e Judas, eles estão diante de uma decisão sobre Jesus e eles erram com Jesus. Os dois traem Jesus. Só que um deles se arrepende, chora e retoma o caminhar com Jesus Cristo. Remorso? Remorso. É a palavra. Obrigada. Judas não, e isso leva à morte. O remorso não devia ter feito isso, mas é irreversível. Tirou a vida. O Pedro não. Pedro ganhou vidas, mesmo tendo traído. Mesmo tendo traído, mesmo tendo negado. Eu me vi diante disso daí, eu orava e falava, Deus, não me deixe errar. E o Senhor começava a sussurrar no meu ouvido. Você já percebeu que isso daqui não tem volta e isso tem? E agora, então, o Mário já está grandinho o suficiente para a gente colocar o Mário numa escolinha. E vem a grande pergunta, quando você volta? E eu disse, não volto. E aí a crise foi real, eu cancelei minha OAB, para as faculdades eu já não estava nem mandando currículo há muito tempo. Eu fiquei dentro de casa como eu estava desde que fui para Corumbá. E isso teria aí alguns anos para ser dessa forma ou não. E foram muito mais anos do que nós tínhamos imaginado. Foram todos os anos, Miriam, todos. Até hoje. Até hoje. E quando você olha para trás, você teve algum arrependimento de ter tido essa escolha? Ou você precisou... Tá, não vou fazer essa pergunta ainda do arrependimento, esquece, vou deixar ela para depois. Mas assim, o que eu quero chegar no ponto assim, você precisou ressignificar a maneira que você via estar em casa, para poder estar em casa bem? Porque, estando em casa, você poderia ser uma pessoa que lamúria o tempo todo, né? Que lamuria. Acho que é dessa forma que eu teria que falar. Que lamuria, que tá ali lamentando, que tá ali reclamando. Ai, mas esse serviço nunca acaba. Ai, criança gritando, criança brigando, brinquedo espalhado. Ou quando mais velhos, eles brigam e não me reconhece meu trabalho. É toalha não sei onde, né? Isso poderia ser uma realidade. Era a sua realidade ou você precisou ressignificar a maneira que você ia enxergar estar em casa para não ser essa pessoa? Ai, que pergunta boa. Então, a Bíblia fala lá em Provérbios 31 que existe uma mulher que ela é chamada de virtuosa. Quem vai encontrar essa mulher que tem o valor que excede os rubis, né? E essa mulher, ela é uma edificadora. Eu fiquei em casa para edificar. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer é ser coerente com a minha decisão. Veja bem, eu não estava ficando em casa. Eu estava assumindo um papel de dona de casa. E a dona da casa, ela gerencia de verdade
várias áreas do bom funcionamento dela. E é claro que eu não fiz isso bem com estrelinha dourada do início ao fim. Eu vou aprender errando mais. Eu não terceirizava as coisas em relação aos filhos. Eu adiei tudo o que eu pude na inserção dos meus filhos em meios escolares, tudo que a lei me permitia ter filhos em casa. Eu alfabetizei minhas crianças em casa até onde pude, eles não fizeram nenhum curso fora. Uma vez entrando para a escola, na minha época de mãe deles, 6 anos de idade, uma vez entrando para a escola, eu não fui imediatamente colocando em curso de pintura, curso de inglês, nada disso. Quanto mais tempo ficarem comigo, eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que foi como As suas escolhas. Eu escolhi ser mãe. Eu nunca tive uma babá para me ajudar com as 3 crianças, porque eu fiquei em casa para cuidar das minhas crianças. Então, sim, eu internalizei uma escolha coerente. Eu seria extremamente produtiva na minha escolha. Lembra que eu te falei que se eu fosse para o direito, eu deveria me especializar o máximo que eu pudesse para eu ser uma advogada que justificasse estar no mercado de trabalho? Caráter, ética, conhecimento. Pois é, eu sou uma mãe cristã, ensinando a Bíblia para os meus filhos, cuidando da chegada do meu marido. Vou ter muitos tropeções nesse caminho. Eu não fui treinada para isso. Eu não aprendi a ser uma boa dona de casa. Eu não sabia cozinhar. Eu não sabia administrar bem uma casa. Eu sabia, assim, fazer para o café. Porque eu podia justificar pelo fato de estar buscando um caminho dentro da profissão. Mas agora não. Agora a Jordana não tem mais OAB. Agora a Jordana vai na consulta e perguntam, qual a sua profissão? E eu respondo, eu sou do lar. E então eu ensinava os meus filhos a cozinhar comigo. Eu ensinava os meus filhos a organizar a casa comigo. Se foi fácil? Não foi. Trago as marcas até hoje. Eu brinquei com essas crianças. Elas não tinham acesso à tela. Elas não tiveram acesso a celular. Quando ganharam o celular de presente da vovó, eu fui um grande problema na vida deles. Não tinham direito a 1 hora de videogame por dia, porque nós brincávamos juntos. Nós fazíamos muitas coisas juntos. E eles foram ensinados a brincar uns com os outros, a me acompanhar nas coisas que eu ia fazer. Eu fui uma mãe que não tinha as férias de lua de mel com o marido anual. Então, assim, agora é o meu tempo de viajar, eu e meu esposo. O meu tempo de viajar, eu e meu esposo, Miriam, nós escolhemos, começa agora. Mas todos esses anos, à exceção de uma viagem da qual me arrependi muito, que eu ganhei, para ir com meus filhos pequenos. Foi a única experiência que eu tive e eu decidi que eu iria. Eu lembro quando a Maria nasceu, o Eide, a Ana, que as pessoas diziam assim, deixa chorar no berço. E eu pensava, não, por que eu vou deixar chorar no berço? Um dia eles não vão mais precisar ser bebês. Eu quero no colo, quero que eles sintam a batida do meu coração. Eu quero amamentar, eu quero cuidar, eu quero fazer o almoço, eu quero comprar a comida. Eu sempre tive alguém para me ajudar, a não ser quando assim a gente tinha que a funcionária saiu e você dá aquelas pedaladas até encontrar uma boa, mas eu sempre tive esse benefício de ter alguém para me ajudar em algumas tarefas domésticas, que não incluem organizar armário, guarda-roupa, cozinhar, nunca. Sempre quis preparar a comida da minha família, sempre quis organizar as peças de roupa do meu marido, dos meus filhos. Então eu fui uma mulher antiga em tempos de modernidade linda, de muito crescimento das mulheres brilhantes, inteligentíssimas, e eu lá, cuidando das minhas joias preciosas, tão bem quanto elas, mas fazendo uma escolha de ser alguém assim um pouco mais na contramão de um sistema. Hoje em dia ainda está voltando um pouco essa ideia, essa moda, entre aspas, assim, esse costume das mulheres. Eu tenho visto um movimento, estão falando bastante na internet, não sei se você acompanha, assim, de mulheres que estão voltando para o lar, tendo em vista há muitas coisas que
desandaram, né? Então, uma das explicações, não sei se tá certo, se tá errado, mas uma das explicações, tem tanta coisa dando errado porque as mulheres estão muito fora e não estão educando as crianças direito e tarará. É a sociedade que a gente vive que ficou confusa no meio de tanta coisa e aí agora tá tendo essa retomada, vamos dizer. Mas é justamente isso que eu acho interessante, que você não foi nessa época dessa retomada, foi muito antes. Então eu acredito que o julgamento realmente deve ter sido absurdo em cima das suas costas, né? Tipo, de você ter largado. E aí, por isso que agora sim, eu volto àquela pergunta do arrependimento. No arrependimento, não no sentido de que, puxa, fiz tudo errado. Mas em alguns momentos, rolava esse arrependimento, esse sentimento de olhar outras pessoas. Ai, olha, será que se eu tivesse aqui? Ou se eu tivesse ali? Será que se eu tivesse... Tinha essas situações, ou você conseguiu significar a tal ponto que isso não sondava seu coração? Às vezes, eu via algumas amigas da minha faixa etária se destacando bastante nas suas áreas, promotoras, juízas, médicas, dentistas, e eu ficava imaginando como eu estaria vivendo se eu tivesse firmado os pés em ser uma profissional dedicada. Eu imaginava, como será? Nunca com vontade, nunca com desejo. Só pensava assim, como será que eu seria, né? Então, assim, eu sempre fui muito convicta da decisão que eu tomei todos os dias dela. Não fui uma mãe excepcional como eu poderia ter sido. O meu arrependimento tá em não ter a delicadeza, a capacitação, a inspiração, o conhecimento dos cursos que hoje são disponibilizados, como o Growing Kids, como Design Divino, tantas coisas que poderiam ter feito das minhas mãos mais delicadas, do meu olhar, um olhar mais atento. Fiz pouco por eles, de tudo que poderia ter feito. Mas o seu pouco é muito. O meu pouco é muito comparado com grupos de mulheres que, de repente, podem ter tomado uma outra decisão e não conseguido gerenciar bem isso. As que não eram polvo também, sim, mas se arriscaram a fazer tudo ao mesmo tempo. E acho que talvez você se cobre muito, porque o que você fez foi muito, sim. Mais ou menos. Mas e aí, eles foram crescendo. Hoje, como a gente disse lá no início, você tá com o ninho vazio, né? Todos saindo, todos fora. E aí, como que você enxerga isso, assim? O tempo que passou e agora? Ah, tá. Nossa, as perguntas aqui são ótimas. São muito emocionantes. E eu tô, assim, tentando, em Cristo, ser o mais verdadeira que eu puder. O meu ninho vazio, ele é um ninho engraçado. Porque como eu estive presente abundantemente, então hoje eu não tenho nenhuma crise de, mas já foram. Puxa vida, por que eu não estava lá? Quando eles foram e o meu coração estava pronto para uma fase para a qual eu nunca me preparei. Isso é estranho. Mas eu estava pronta para algo que nunca fez parte dos planos. Porque ameaçava os meninos. Falava, não, esse mundo tá maluco. Como é que vocês vão estudar lá longe se nós temos uma faculdade maravilhosa aqui? Né? Se nós temos cursos incríveis aqui em Dourados, vocês moram aqui na esquina da faculdade que formou os pais de vocês, vocês foram... Então, eles pequenos, eu sempre falava isso. Que bênção. Eles vão poder estudar aqui 1 quilômetro de casa. Mas quando o Senhor começou a mover no nosso coração um chamado para a saída de cada um deles, e nesse momento em que eles vão e foram todos de uma vez, no mesmo ano, só a Juju que foi um semestre antes, a do meio. Todos no mesmo ano. Meu coração estava tão preparado para a partida deles como se eu tivesse construído uma vida inteira para eles irem embora. O que fica é um desafio de fazer uma agenda útil
que possa fazer a minha vida produtiva, porque basicamente seria como se eu tivesse sido compulsoriamente aposentada, né? Mas no mesmo ano em que os meninos foram, eu recebi um convite da IPI para integrar a nossa equipe ministerial e cuidar de pessoas de uma maneira mais engajada do que eu já fazia ao longo de todos esses anos com célula, curso, de uma maneira tão despretensiosa, aprendendo e compartilhando um conhecimento aprendido no momento, logo após, imediatamente após. Faz um curso, aquilo faz diferença na minha vida, abre a casa, divide o conhecimento, a experiência, mas agora não. Agora eu faço parte, hoje é o meu dia de folga, por isso que eu estou aqui, então eu cumpro uma agenda de trabalho desafiadora, diante de um ministério lindo, que é aquele que é o do Senhor Jesus, uma liderança sincera, honesta, de uma equipe ministerial muito linda, de muito caráter. E isso veio exatamente no mês em que Maria Luísa, a última filha que sai da casa, ela está indo para Maringá e eu já estou pedindo assim, posso transferir aquela minha folga para esse fim de semana para fazer a mudança? O Senhor, Ele tem essa ação amorosa de encaixar as peças no quebra-cabeça da vida daqueles que o temem. Linda essa frase. Que os planos do Senhor são melhores do que a gente pensou, planejou, né? E nunca há um momento vazio e perdido, até o da solitude, até o da quietude, até aquela suposta estagnação nas mãos do Senhor é preparo. Então, eu nem isso tive. Nada disso eu sabia que ia terminar da maneira que terminou. Eu fui construindo em obediência aquilo que o Espírito de Deus trazia ao meu coração, em aliança de unidade de pensamento com o esposo. No final das contas, até o meu pai, que foi uma pessoa que foi triste demais comigo no começo, eu disse: filha, você tomou uma decisão certa. Você tomou uma decisão certa. Eu quero dizer para você que você estava certa. E olha, o meu pai, ele é um homem muito sábio. Para ele dizer que uma filha, 35 anos mais nova do que ele, estava certa. Dessa geração do meu pai. Sim. Nossa, porque eu devo estar muito certa mesmo. E todas as coisas, o que eu percebi? Eu percebi assim, que eu sentia muita saudade daquele barulho, daquele movimento, mas eu não senti peso de culpa, eu não tenho nenhuma fase deles que eu disse: puxa vida, por que é que eu não... Se eu soubesse que eles iam embora. Também não segurei a mudança de etapa, para trazê-los para uma infantilização e segurar para dar tempo de compensar alguma coisa. Então, isso eu digo também. Essa experiência foi para mim algo muito claro. Como eu estive lá acertando e errando, mas com as próprias mãos, hoje eu não tenho que recuperar tempo perdido. Nenhum tempo ficou assim perdido na relação familiar. E agora eles estão na fase de, com tanto aparato, com tanta coisa que eles receberam, também traçar os próprios caminhos, né? Sim. E você deu essa liberdade. Sim. E que é muito difícil, eu imagino, para as mulheres, saber deixar voar. Né? Voar. Liberei. A Maria e a Juju moram juntas. A Ana, a do meio, ficou por um semestre, 2 semestres, sozinha em Maringá. A Maria falou: eu gostaria de terminar a minha faculdade. Ela fazia Unigran, amava Unigran, mas posso terminar lá, já que o Mário está indo fazer cursinho em São José dos Campos. O Mário vai fazer cursinho em São José dos Campos. E a Maria se vê filha única e diz: eu também quero ir, posso. E para nós foi ótimo, porque é muito melhor 2 meninas morando sozinha numa cidade do que uma, né, entrando e saindo de um apartamento sem que ninguém esteja junto. Sim. Então, vai Maria e Ana. Como nós desenvolvemos ao longo desses anos um relacionamento assim
muito joia dentro de casa. Então, as meninas são muito amigas e o menino também é muito amigo delas. E eles têm uma relação muito boa, sempre se deram muito bem, apesar de ter uma rusguinha aqui, Irmãos, uma ferpa né? lá. Mas, assim, muito bem sucedida a relação delas. Hoje, elas administram uma vida, que eu posso dizer assim, com propósito e responsabilidades de lavar, passar, cozinhar, trabalhar, estudar e se resolver, né? Porque a gente tem visto que a liberdade delas vem como fruto de uma responsabilidade anterior. O Mário, nós estamos agora vendo como vai ser. Ele ficou 1 ano fora, com muita estabilidade emocional. Isso para mim foi muito impactante, porque ele não tinha irmã nenhuma. Ninguém foi lá dia nenhum vê-lo, porque nós não conseguíamos estar com ele. Ele tinha aula todo o tempo. Ele veio poucas vezes aqui e ele conseguiu gerenciar as emoções dele muito bem. Nós não tivemos episódios de pânico, de depressão. Nós tivemos ele assim bem consciente que tinha momentos angustiantes, mas o Mário, ele conseguiu ter um coração muito fortalecido em estar só, num lugar de ninguém conhecido. Agora ele está indo para, se Deus permitir, Paraná, ou não sei se vai ser lá mesmo. Deve ser, assim, muito acolhedor, muito dar um quentinho no coração, né? Ver que o trabalho feito, tanto trabalho feito, tendo a recompensa de filhos agora prontos para voar. E eu queria te perguntar, Jordana, assim, como eu disse, muitas mulheres devem estar em casa, às vezes até, eu recebo pelos comentários que elas põem o podcast para ouvir e vão fazer faxina. E eu sei que são momentos, às vezes, de angústia, né? De, poxa, eu tô aqui, eu não aguento mais e tal, como eu disse. O que você diria para essas mulheres que precisam ressignificar? Onde elas têm que olhar? O que elas têm que fazer? Como que elas podem ver o valor que é elas estarem em casa? Que quando as pessoas falam assim, você só fica em casa? Você não trabalha fora? Elas se sentem menos e elas não precisam se sentir assim. Bom, primeira coisa, nós temos que entender num processo de estudo da história mesmo, por que as mulheres precisaram assumir o mercado de trabalho. Foi por causa de guerras, né? E nós tivemos nas guerras uma evasão masculina e alguém precisava prover as necessidades do lar. E porque elas estavam fora, começaram a desenvolver as abençoadas utilidades domésticas. Louvado seja. Máquina de lavar, né? Glória a Deus, que facilitavam, otimizavam o tempo. Então, você tem toda uma construção. E esta mulher que está fora, ela vai começar a ter também acesso à liberdade sexual. Porque agora, se eu estou me mantendo e se eu tenho essa agilidade em casa, eu não preciso mais me submeter a um jugo. E aí a gente tem a inserção de discursos como de Simone de Beauvoir e uma série de mulheres que trazem um veneno no coração da mulher. A questão não é se você vai trabalhar fora ou ficar em casa, mas por qual motivo você faz essa ou aquela escolha. Toda escolha que você faz baseada em ressentimento é uma escolha que vai gerar frutos de amargura. Se você é uma mulher vocacionada, que tem um chamado, que o Senhor tem um propósito na sua vida, como Débora, a juíza que viveu tanto tempo antes de Jesus nascer, num período onde a sociedade hoje, né, falada com tanto preconceito patriarcal, ela era realmente reconhecida e nada contestada. E essa mulher, ela foi reconhecida no valor dela, assim como a rainha Esther, assim como Ruth, assim como Maria, o papel fundamental da mãe de Sansão. Você tem tantas mulheres brilhantes antes mesmo de Jesus nascer. E com o nascimento de Jesus, a mulher ela é tratada de uma maneira totalmente diferente. Jesus ele traz ministerialmente um valor para a mulher incrível. Então, a questão não é se eu estou fora de casa ou dentro de casa, mas por que faço? Eu estive fora de casa porque eu fui criada com a oportunidade e eu precisei financeiramente estar fora de casa. Nós precisávamos manter a nossa vida de casal e eu precisava trabalhar. Um só não ia dar conta. Inclusive com o nascimento da primeira filha. Piorou.
Quando o meu marido consegue um trabalho melhor, a questão é se nós vamos ter muito dinheiro ou o suficiente. E eu tinha feito uma oração ao Senhor quando eu era adolescente, porque eu vou conhecer Jesus como Salvador da minha vida na adolescência. E eu vi uma vez Davi escrevendo, né, que ele não queria ter muito, para que ele não viesse a se esquecer de Deus, e nem pouco para não blasfemar, não murmurar contra o Senhor, mas ele pedia então para Deus me dar na medida. Achei aquilo tão sábio, que na adolescência eu falei, Deus, quando eu tiver minha família, eu quero poder ir no mercado e comprar a comida dos meus filhos, poder levar os meus filhos no hospital e comprar um remédio na farmácia, mas não me deixe ter muito ao ponto de me transformar numa pessoa arrogante, orgulhosa, não saber lidar com isso. Eu como pessoa, novamente, sou eu, Jordana, tá? Então, a minha motivação é me realizar profissionalmente, ela vem para um segundo plano quando eu vejo os filhos que Deus está me dando. E o quanto eles são preciosos para nós. E se eu não preciso prover, se eu vou apenas me realizar, então me realizar me leva para os pés do Senhor. Como de fato Deus, que conhece a minha essência, eu vou me sentir realizada? E o Senhor, consultado, respondeu delicadamente, construiu o processo. Então aquela oração da adolescência, ela se realiza agora. Deus me dá o suficiente, trabalhar fora seria algo em meu favor. Veja, eu fico em casa e eu não vou ocupar meu tempo 100% com academia, com salão, só levando no corre de filho. Eu vou trazer esse filho para perto. Eu vou organizar com ele, eu vou sentar com ele no chão, eu vou brincar junto. Isso não é uma fantasia de ser mãe, isso é ser mãe com a mão na massa. Então eu tenho um propósito para ficar. Porque se for para eu estar em tempo integral, ausente, apenas transferindo meus filhos de um curso para o outro, para mim, Jordana, como pessoa, então eu vou ficar frustrada, porque eu nem criei e eu nem me realizei profissionalmente. A minha motivação é ser mãe, então seremos mãe. A minha motivação é ser profissional, então ok. Deus me ajude, vou terceirizar tudo que eu puder e vou ser a profissional. Para você, mãe, que está em casa e sente um olharzinho torto e pejorativo para o fato de você estar por escolha na sua casa, por escolha, eu quero te dizer que nós estamos vivendo um momento política e ideologicamente incrível, que é o de retirar todos os marcos, todos os tipos de cercas, todos os tipos de barreira para as pessoas serem quem elas querem. Todas as pessoas estão sendo estimuladas a assumir o que elas desejarem. Então se assuma uma dona de casa e fala porque eu sou feliz. Porque hoje, em nome da felicidade, as pessoas podem tomar decisões bem impactantes. Por que não você querer ficar na sua casa, cuidar dos seus filhos, botar... Sabe uma coisa que eu gostava? Do cheiro de bolo do café da tarde, que meu marido ia sentir quando chegasse às 5h30. As crianças lá, eu estava lá para recebê-lo. E aquela confusão, né? Às vezes, assim, denunciando o filho, você acredita? Às vezes, bem animados, mas a verdade é uma só, Miriam. Meu motivo para ficar era criar. Então, a opinião da sociedade, você é tão inteligente, mas professora, como assim? Todas essas coisas, eu ficava feliz por ter feito um início de bom trabalho, mas eu sabia o que eu estava fazendo em casa. Eu sabia. Meu valor não é medido por aquilo que eu faço, mas aquilo que Deus faz em mim através da minha vida. A minha identidade já está afirmada por um Jesus morto numa cruz por meu valor. Então, assim, de verdade, eu estava tão em paz em passar pano quando não tinha ninguém em casa, em estender roupa, em botar menino para guardar brinquedos, sabe? Em ser uma mãe bem normal. Eu não acredito que eu estava vivendo o sonho da margarina, né? E assim, passei muitas dificuldades, passei desafios, mas, por exemplo, acompanhei a adolescência dos filhos e ela não foi turbulenta. Ela teve mudança
mas não houve antipatia dentro de casa, né? Eu não tive filhos que nos odiaram. Eu acho que isso daí pode ser a graça de Deus, nesse amor que diz, ai, não vai para a escola hoje não? Já está acabando o ano, eu gosto tanto que você fique em casa, graças a Deus que é feriado, ai, que bom que vocês vão poder ficar em casa. Era sempre muito bom. Esses filhos foram tão benditos, esse marido ouviu tanto isso, que a casa se transformou uma casa edificada, de Provérbios 31. E essa casa edificada, como que a mulher influencia, né, nisso tudo, né? Porque eu percebo, assim, quando eu tô mais estressada, quando eu tô mais brava, irritada, parece que a casa toda, todo mundo fica, as meninas ficam, o Thiago fica, todo mundo fica extremamente agitado. No dia que eu consigo acordar, em vez de mexer no celular, fazer minha devocional, no dia que eu tô mais presente de coração, com a intenção certa, posicionada ali, com o coração diante da minha família, realmente, muda tudo. Muda os comportamentos da casa. E é o que você falou, a mulher sábia edifica o lar. E aí eu te falei lá no início que eu queria trabalhar esse versículo e ele tá vindo agora só nesse final. Como que uma mulher sábia edifica a sua casa? Intencionalidade. Você tem que acordar e você tem que, antes de colocar os teus pés no chão, pedir, Deus, misericórdia, me ajuda a ter sanidade, porque nós somos igual Curitiba, né? 4 estações de humor, muitas vezes num dia só. Uhum. E é verdade. Muitas vezes o Júnior falou assim, Jô, calma, por que você tá assim chateada hoje? Esses foram os dias que eu acordei e levantei. Uhum. Intencionalidade. Eu estou intencionalmente botando meus pés no chão e pedindo, Deus me ajuda. Muitas vezes a gente tem mais tempo ou menos, mas esse clamor, ele não precisa de muitas horas, não. É 1 minutinho que você diz, Jesus, eu quero hoje viver para a tua glória. E aí você levanta com essa disposição. Isso vai gerar em você atenção, foco, capacidade de escolhas para edificar efetivamente. Eu vou edificar o meu lar. Então, hoje eu vou levantar e esse é o dia que o Senhor me deu. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Então, naquele dia Deus está me dando, então glória a Deus. Então, nós vamos viver bem. Nós vamos viver bem. Tiveram noites de angústia com os meus filhos, por exemplo, tanto dentro como fora de casa, de 2, 3 da manhã eu estar na sala de joelho orando? Sim, porque eu sou humana, mas o meu Deus não é. O meu Deus, ele é ressurreto. E ele diz que o Espírito dele está aqui. E há uma palavra escrita. Eu não estou sem bússola, eu não estou sem direção. Então, quando eu me via perdida, quando eu me via até chateada comigo mesma, eu sempre podia orar. Eu ia de mão nas portas, assim, às vezes, né, fazia todo aquele movimento mais barulhento, às vezes de choro, às vezes de quietude. Mas é um dia de cada vez. E se errar, só para, pede ajuda para Deus e recomeça. Porque não é porque fez errado que precisa terminar errado. Então, assim, também errei em alguns momentos, em algumas fases, mas o Senhor sempre levantava alguém para dar um presta atenção, né? E aí a gente falava assim, deve ser Deus falando comigo, eu não devo estar indo muito bem aqui. Redireciona, vamos refazer a rota. Sabe quando você coloca assim lá no Waze, no GPS, e de repente você percebe que talvez está errado, que você está dando volta, que não está encontrando a saída, e aí você estaciona o carro na lateral e tenta refazer o trajeto. Eu errei naquela entrada lá. Daí você volta, né? Você perdeu tempo? Perdeu. Errou o caminho? Errou. Mas você vai chegar no seu destino? Vai. Porque você teve humildade de parar e pedir ajuda. É para isso que a gente tem tantos cursos disponibilizados em tantos lugares, independente de ser a igreja presbiteriana independente, ou a batista, ou a assembleia, ou a católica. Nós temos tantos cursos de Bíblia mesmo, que te ensina a viver por padrões. E esse caminho é assim, é um pezinho de cada vez. Viu que está um inverno rigoroso por causa do teu mau humor?
fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Às vezes, Miriam, sabe como eu me sentia? Como uma vaca leiteira boa. Eu enchia o balde de leite, sabe? 1 semana, 2, 3, de repente, por causa de uma ira, eu chutava aquele balde, derramava o leite todinho no chão. Aquela sensação de fracasso não vem de Deus. E quando a gente quer ser intimidado por essa acusação de o que adiantou você ficar em casa? Você não passa de uma pessoa que está torcendo o pano. Você não passa de uma pessoa que está só cuidando de criança, mal educada, ingrata. Seu marido nem te reconhece. O Senhor, Ele novamente ajusta a tua rota. Você fala, não, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando você semeia uma plantação, uma lavoura, o fato de você ter semeado não significa que vai brotar imediatamente. Às vezes a semente vai demorar um tempo para romper. Às vezes a gente olha e só vê o poeirão. Mas se você plantou, creia, vai nascer. E se precisa de chuva, ora, porque Deus manda a sabedoria que você precisa. Amém. Amém. É isso, gente. Terminamos. Eu sabia que ia render assim, ó, suave. Quantas palavras poderosas, Jordana. Amém. Assim, eu quero muito, muito, gente. Eu sei que eu sempre peço isso, mas dessa vez eu quero pedir de coração. Não que as outras eu não peça, mas assim, eu quero pedir mais forte para você compartilhar esse episódio de hoje com as suas amigas, com as mulheres que você sabe que estão em casa às vezes, sabe? Compartilha que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Eu quero te agradecer muito, pedir que Deus renove suas forças, essa nova fase aí da sua vida que está entrando, que seja cheia de alegria, de novas descobertas, de muita viagem de lua de mel com o marido, né? Ai, que delícia. E que os seus filhos cresçam e você vai ver lá depois as emoções que vão vir deles adultos, e falar assim, ai, valeu a pena. Valeu a pena. Amém. Amém. Quero também agradecer a você por ter sido sensível a mim, que eu sou só uma dona de casa, né? Mas feliz com a minha escolha, assim como muitas mulheres que estão trabalhando fora estão convictas por causa da sua motivação. Quero agradecer a Deus a honra de poder compartilhar a história de uma vida tão comum, mas às vezes o comum pode se transformar em algo extraordinário. E para mim, a minha vida é uma vida bem vivida. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui e desejo que cada mulher que nos ouve possa entender. Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Eu não sei se você é como uma juíza, Débora, debaixo das palmeiras, orientando todo um povo. Eu não sei se você é como uma Ruth que resgata da miséria a sua família com trabalho árduo. Eu não sei se você ocupa uma posição de governo, como Esther, que cuidou de toda uma nação e deu um livramento para o seu povo ali nas terras de Assuero. Eu não sei se você é como Maria, que está gerando alguém especial demais e que a tua vida vai ser fazer essa vida vingar. Seja o que for, Deus quer te contar. Pergunta para Ele que Ele fala. Amém. Amém. Muito obrigada. Não esquece de compartilhar. E pode contar que na semana que vem eu tô de volta.